E no vídeo de hoje eu vou te dar 3 razões para você orar pela madrugada. Você já ouviu falar sobre campanhas de oração em madrugada, em que pessoas alcançaram coisas que elas estavam tentando há muito tempo, bênçãos que pareciam até mesmo impossível, mas que quando elas se posicionaram a fazer campanhas de oração de madrugada e orar pela madrugada, as suas orações foram respondidas? Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Cami Rocha, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus abençoe você. E hoje vamos falar sobre 3 sinais, para você orar de madrugada ou até mesmo fazer campanha de madrugada. E eu vou trazer aqui para vocês uma experiência que eu tive com uma campanha que eu fiz de oração em madrugada e eu alcancei uma bênção que aos olhos humanos era impossível. Mas antes, vamos ler a palavra do Senhor. E no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 17, vai dizer assim: isso são palavras de Deus. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, olha só, Deus já está falando aqui que se você buscar ele de madrugada, você vai achar. Aí você vai me perguntar: Camila, mas e se eu orar de dia, eu vou achar? Claro, né, querido? Mas existe um segredo nas orações da madrugada. E eu vou te dar aqui a primeira razão pelo qual você deve orar de madrugada e por que é diferente a oração na madrugada das orações que acontecem normalmente no dia. A primeira razão é porque de madrugada a atmosfera espiritual, ela é diferente. A atmosfera espiritual. Você sabe o que é atmosfera espiritual? Gente, você já chegou no lugar e sentiu assim aquele peso, como se houvesse uma nuvem negra pairando naquele lugar, uma coisa muito estranha que você sentiu até, parece que você até viu uma nuvem preta, uma fumaça preta, uma coisa ruim. Sabe o que é isso? Isso é atmosfera espiritual. E, por exemplo, vamos supor, você chega na igreja, na casa do Senhor, que é um lugar ali que já é predestinado para a gente adorar a Deus, buscar a Deus, receber de Deus. E aí você já chegou na igreja e você sentiu aquela atmosfera espiritual, tipo assim, o ar daqui tá diferente, alguma coisa aqui tem diferente. Por quê? Porque ali é uma atmosfera em que pessoas estão buscando a Deus, pessoas estão louvando, pessoas estão adorando, está sendo falado a palavra de Deus, então isso puxa, isso atrai a presença do próprio Deus. Então existe uma transformação de atmosfera. Então, quando você ora de madrugada, existe uma diferença na atmosfera. Por quê? Por causa da sensibilidade da atmosfera espiritual. A maioria das pessoas está dormindo, a maioria das pessoas está descansando e também você está ali sacrificando um momento com Deus. Mas a atmosfera espiritual de madrugada, ela é totalmente diferente. Você consegue sentir muito mais a presença de Deus, quanto também às vezes pode acontecer de algumas pessoas sentirem ataques malignos pela madrugada. Por quê? Porque as pessoas vão dormir, vão descansar, mas o mundo espiritual, ele continua ali trabalhando, Enquanto você dorme, Deus está trabalhando a seu favor. Enquanto você dorme, o mal está querendo já planejar alguma coisa para dar errado no outro dia seu, Então existe essa sensibilidade e diferença na atmosfera, espiritual do lugar. E vamos aqui para a razão número 2. Por que você deveria orar e fazer campanhas de madrugada? O segundo motivo aqui pelo qual você deveria orar de madrugada e também fazer campanhas de madrugada é pela tranquilidade da madrugada, Então, olha só, lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, gente, existe uma tranquilidade na madrugada que não tem de dia. Porque pensa só, você acorda, você ligou a internet do seu celular, já tem 900 mil mensagens ali no seu celular, coisas para você fazer, boletos para você pagar, um monte de coisa. Aí você já acorda naquela tribulação. Já é difícil mesmo, até mesmo você tirar um tempo para fazer um devocional com Deus, para ter um tempo de dedicação a Deus, já é difícil. Então, de madrugada,
existe essa tranquilidade. Existe essa tranquilidade de você estar em um lugar calmo, tranquilo, de madrugada, onde as outras pessoas, até mesmo da sua casa, estão dormindo, né, para você poder orar em paz. Porque tem pessoas que é muito difícil. Existem pessoas que moram com 1, 2, 3 pessoas, com mãe, com pai, ou com filhos, ou com netos, ou sobrinhos, e aí fica difícil você orar. Porque todo tempo tem alguém falando com você. Então, o segredo aqui não é só sobre a madrugada, mas é sobre a tranquilidade. Quando nessa passagem aqui de Lucas 6 vai falar sobre que Jesus foi orar de madrugada e orar no monte, o que é que Jesus foi buscar no monte de madrugada? Ele foi buscar tranquilidade e estar sozinho para poder orar, para poder estar à vontade com o Pai. Porque hoje em dia, gente, às vezes é um pouco difícil você ter privacidade. Às vezes parece que a nossa privacidade foi completamente invadida, que a gente tem dificuldade de fazer das coisas mais simples da nossa vida. A tecnologia nos ajuda muito, mas ela às vezes nos atrapalha, porque às vezes acaba sendo um pouco inconveniente. O ser humano precisa de solitude, não solidão, mas solitude, para às vezes colocar as ideias no lugar, colocar o pensamento no lugar. Então, quando você ora de madrugada, poxa, você tem a tranquilidade de que as outras pessoas não vão atrapalhar você, não vão estar conversando com você, tirando seu foco, sua atenção. Então, se você vai orar de madrugada, não leva o seu celular. Não pega o seu celular. Aí você vai me perguntar, Camila, mas qual que é o melhor horário para mim? Então, depende. Você tem que ver para você. Poxa, tem pessoas que acordam para trabalhar, como eu, uma época eu precisava acordar 4 horas da manhã. Então eu já acordava de madrugada. Mas aí você tem que estabelecer. Porque Deus também não vai requerer de você um sacrifício que vai te matar. Porque tem gente que não pode acordar de madrugada por problemas de saúde. Eu conheço pessoas que não podem, que têm recomendações médicas de não poder acordar de madrugada, para não interromper o ciclo do sono. Mas te ajeita aí. Te ajeita, vê qual horário seria bom para você, 12:00, 2 da manhã, 3 da manhã, 4, se você já acorda cedinho para ir trabalhar, acordar mais cedo um pouquinho. Por quê? Porque há recompensa. Se você buscar Deus de madrugada, você vai achar. E eu vou falar aqui agora a terceira razão pelo qual você deve orar de madrugada. É porque Deus vê o seu sacrifício e Ele responde. Então, gente, se você está passando por um momento muito difícil, se você está passando por um momento muito complicado e você precisa realmente de uma bênção, você precisa de um escape e você está vendo que você precisa empenhar mais força na oração, no propósito, porque, gente, a gente não vai ficar também só de boa, tranquilo e deixa que Deus faz tudo. Às vezes, Deus está nos olhando e está aguardando com que a gente venha nos mover espiritualmente. Então, é um sacrifício? Sim, é um sacrifício, porque não é fácil. Mas existe resposta da parte do Senhor. Existe resposta. Então, eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu tava querendo muito. Eu queria muito uma bênção, né? Que era que acontecesse determinada coisa naquele tempo, quando eu trabalhava naquela determinada empresa. Eu queria muito e era impossível de acontecer, mas para Deus não existe impossível. Deus tudo pode fazer, né? Então ali eu fiz um propósito, gente. Deus estava falando comigo, filha, acorda de madrugada e ora. Só que, gente, naquela época eu tinha muita dificuldade de acordar de madrugada para orar. Mas eu queria tanto aquela bênção, tanto que eu fiz um propósito. Eu vou falar aqui o propósito que eu fiz. Você não é obrigado a fazer o propósito igual ao meu. Cada pessoa vai saber do seu limite. Não vai prometer para Deus uma coisa que você não vai fazer, porque não é legal, tá bom? Deus não vai te matar por isso, Deus não vai te jogar no inferno, mas não é bom você fazer algo que você não vai conseguir cumprir. Então, ano passado, no mês de julho, se eu não me engano, que tava muito frio, começou a semana mais fria do ano, né? E eu trabalhava nessa época, gente. Eu fiz um propósito, 7 dias de oração de madrugada, né? Eu acho que eu colocava o relógio para despertar 2:30 da madrugada. Gente, que dificuldade para fazer. E aí eu prometi para Deus, falei, olha, eu vou fazer esses 7 dias aqui e vou orar por essa causa. Gente.
eu tinha tanto medo de não cumprir que eu quase não conseguia mais dormir direito. Porque eu falava assim, se eu dormir e pegar num sono muito pesado, eu não vou conseguir acordar, eu não vou orar e eu não quero quebrar esse propósito, né? Então eu fiz os 7 dias sofrido. Porque na minha melhor hora de sono, o despertador tocava. E quando tava já perto do despertador tocar, eu já ficava assim, acordando, preocupada, com medo. E aí eu fiz aquele propósito e fiz mais outros propósitos porque eu queria muito aquela benção. E era impossível. E pessoas já tinham falado pra mim, você não vai conseguir. Eu falei, ó, tudo bem, eu vou buscar da parte de Deus. Quando alguém falar pra você, você não vai conseguir, é impossível pra você, você fala assim, tá bom, tudo bem, pode deixar. Não briga, não discute nada. Vai para o espiritual para você conseguir aquilo que você tá desejando. Então, eu fiz o propósito, consegui, graças ao Senhor Jesus, aquilo que eu tanto queria. E, gente, na época eu quase perdi o emprego para conseguir isso. Mas só que Deus foi fiel, sabe? Foi uma luta travada. Eu me movi na época em votos, em campanhas, em sacrifícios, em desafios com Deus. Porque é assim, gente, se move, se você quer alguma coisa muito, se você deseja muito, é claro, uma coisa lícita, tá bom? Uma coisa lícita, justa, né? Tenha caráter também, tá bom? Não vai ficar fazendo propósito, isso ou aquilo outro, por coisas que você sabe que não é da vontade de Deus, porque não vai funcionar. Mas quando você se move, sabe, que já é da vontade de Deus abençoar você, mas que é impossível, que tem um inimigo que tá se levantando, o inimigo que eu falo é diabo, tá bom, gente? Não é pessoas não, tá? Mas ele usa pessoas, ele não deixa de usar pessoas, né? Porque Deus usa pessoas, então o diabo também usa pessoas. Então você vê um levante ali das trevas, começa a se mover, querido. Começa a se mexer. Porque o sacrifício, ele já existe exatamente para horas que você tá ali encurralado, que você fala, meu Deus, o que eu faço agora? Poxa, eu vou fazer um sacrifício. Seja financeiro, se Deus tocar no seu coração, seja um voto, um propósito, uma oferta, seja um sacrifício espiritual, seja um sacrifício de uma renúncia, de uma coisa que você quer muito, faça, se mova, se mexa, acorde para a vida. Enquanto muitas vezes nós cristãos estamos viajando na maionese, os filhos das trevas estão se movendo e estão conquistando. Por quê? Porque eles não pensam em medir esforços por aquilo que eles querem, né? E muitas vezes estão buscando coisas que não são da vontade de Deus, mas estão alcançando porque eles empenham no mundo espiritual. E o crente às vezes não empenha, sabe? Aí não alcança, não conquista e fica vivendo aquela vida morna. A vida morna é pior do que a vida fria. Antes a vida fria do que a vida morna, não é mesmo? Quem lê Apocalipse sabe do que eu estou falando, não é? Então essas são as 3 razões pelos quais, motivos que você deveria orar de madrugada. Deixa um comentário aqui, deixa um like, que Deus abençoe você em nome de Jesus. E ó, se move, porque Deus quer abençoar você, mas se esforça também, tá bom? Um beijo, fica com Deus.